Músicas do Mundo. Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou músico e mestrando em etnomusicologia Paulinho Parada, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em música e pesquisadores associados. Os galhos da pitangueira. Estamos aqui com Zé Carlos Silveira e Gilberto Lara, músicos que fazem parte do que eu chamo de velha guarda musical de Porto Alegre. Hoje falaremos sobre essas memórias musicais. Será um programa para falar sobre as carreiras artísticas e as obras desses músicos, além de lembrar de tempos de Porto Alegre, de uma Porto Alegre que já não existe mais, né? Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Gilberto Lara. Zé Carlos. Zé Carlos, tu nasceste em 1941, né? Tocaste nos cabarés, no circo, no rádio. A verdade, eu comecei num circo, né? Cantando num circo. E quem me descobriu mesmo foi o... Deixa eu lembrar, a cabecinha brava, né? 76. Foi o Rubens Alcântara. Rubens Alcântara, que ele rezava Ave Maria na Rádio Gaúcha às 6 horas. Né? E ele, aquela época do circo, né? Os artistas iam fazer show em circo, né, Lara? Circo. E eu estava cantando lá e ele me descobriu e me convidou para fazer um teste na Rádio Gaúcha. Aí eu fui fazer o teste na Rádio Gaúcha, né? Tinha o quê? Uns 9 anos, mais ou menos. 9 anos. E fui cantar no programa do Vovô Guerra, né? O Adroaldo Guerra. E dali eu fiquei 12 anos na Rádio Gaúcha, cantando com orquestra, com o Regional do Paraná, a orquestra do maestro Macedinho, né? E outros conjuntos também, que era o tempo do rádio, né, que tinha. Sim. E Lara, e como foi teu começo? Certamente foi parecido, mas diferente? Parecido com o do Zé. Eu comecei cantando num grupo da Jovem Guarda, né, dos anos 60 e poucos aí. Eu era o crooner do conjunto. Cantei diversos conjuntos. Bom, por ali eu comecei, ali eu fui, e dali eu comecei, aí eu fui subindo. Aí eu vim chegando perto do Zé Carlos, onde o Zé Carlos já estava, né? Na grande Porto Alegre aqui, que era o foco. Aí eu comecei a chegar aqui. Sim. Mas lá, antes, já lá no cabaré, eu comecei, eu cantava. Aí depois eu comecei a tocar bateria também, que é o caso do Zé. O Zé é cantor e baterista, né? E eu sou cantor e sou baterista também, nós somos colegas, até no instrumento. É verdade. Acho importante abrir um parênteses aqui para a compreensão do porquê falar sobre atividade musical em cabarés. Sabemos que, até os dias de hoje, existe certo constrangimento em se falar sobre, inclusive entre os músicos, por causa do preconceito que impera sobre essas casas noturnas do passado na cidade. O advento da televisão nos anos 60 ofuscou o rádio, e muitos músicos contratados por emissoras em Porto Alegre perderam seus empregos. Paralelamente, as casas noturnas eram espaços de resistência, uma das poucas opções que os músicos tinham de trabalho remunerado, e, muitas vezes, de situação trabalhista oficializada, com o registro de músico contratado na carteira de trabalho. Negar a existência dessa relação de trabalho musical seria negar a existência de artistas envolvidos nesses fazeres musicais. Lembrando a atividade musical nos cabarés da cidade, fazemos com que esquecimentos sejam desnaturalizados e transformados em memórias, e que pessoas que antes estavam silenciadas sejam lembradas através das narrativas. Assim, antes de seguir com essa temática,
convido os ouvintes para escutarem um trecho da música Cordas de Espinhos, cantada pelo grupo Açorianos que Lara, interlocutor que está aqui presente, participou. Geada vestiu de noiva os galhos da pitangueira, ainda caso com rosa, caso ela queira ou não queira, pra domar o meu destino, comprei um buçal de prata, nenhum pesar me derruba, qualquer paixão me arrebata. Acordoei minha viola com 6 cordas de espinho, meu canto tem cor de sangue, teu beijo gosto de vinho. Fui aprender minha milonga na água clara da fonte, e o canto do quero, quero, mais que um aviso é uma ponte. Nós estávamos ouvindo aqui Cordas de Espinhos, de Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcelos. Exato. Cantado e tocado pelo grupo Açorianos. Né? Os Açorianos, do qual fiz parte desse grupo, fui um dos fundadores desse grupo, os Açorianos. Inclusive fomos comparados ao grupo Farroupilha. Sim, sim. Grupo, alguém já viu falar desse grupo Farroupilha? Com certeza, do maestro Tasso Bangel. Isso, nós somos então. comparados ao grupo Farroupilha, por esses pesquisadores de folclore, como o Antônio Augusto Fagundes, Paixão Cortes, Barbosa Lessa, Dimas Costa, esses caras tudo aí que eram os campeões no folclore, né? Os que criaram o CTG 35 aí, né? E teve 2 LPs esse grupo, né? O grupo Açoriano. Gravamos 2 LP e nós estávamos preparando o terceiro. Estamos já ensaiando para ir para o terceiro LP, aonde tinha uma música aí do Gildo Campos, que o primeiro disco que nós gravamos, a Berenice Azambuja fazia parte do nosso grupo. O primeiro? Primeiro, que acho que é Fogo de Chão, né? Isso, Fogo de Chão. Fogo de Chão. Mas depois a Berenice saiu, ela queria fazer uma carreira solo, né? Então ela se afastou do grupo e onde entrou o Gildo Campos, que é de Triunfo aqui, um baita compositor, músico muito bom, de primeira. E o Gildo entrou no lugar dela, porque o Gildo é um músico assim nato, né? O instrumento tu der para ele, sai tocando. Ele não lê música, não lê partitura. Mas tu dá o instrumento para ele, sai tocando. Então, ele apareceu aqui na SBASE, em 75, 76, com um cavaquinho embaixo do braço. Ele tocava, não tinha nada. E nós pegamos para tocar acordeon no grupo. E ele disse: vem cá, tu não toca acordeon, porque ele estava desempregado. Tu não toca acordeon? Eu toco acordeon, mas não gosto de tocar acordeon. Porque os caras não gostavam, os caras chamassem de gaiteiro. Gaiteiro. Aí
Aí, sabe, eu toco acordeão, mas não gosto de tocar acordeão, não. Mas nós precisamos de um acordeonista, cara, né? Precisamos de um gaiteiro. Aí foi onde ele entrou, né? Ele entrou e compôs essa música. É disso que o velho gosta. Que nós íamos gravar e não gravamos. Aí demos pra Berenice. Ele deu pra Berenice, parceria. E foi o sucesso da Berenice, né? Sucesso. Sim, sim. E o Hamilton Chaves, que era o nosso produtor aí, o Hamilton, quando saiu essa música, o Gildo compôs essa música, o Hamilton disse, essa música aí, se gravar, vai fazer sucesso no Brasil inteiro. E fez, né? E está fazendo até hoje. E o disco, Zé Carlos, Nós da Noite? O Nós da Noite foi um disco que quase todos os cantores da noite, claro, né? Que trabalhavam à noite. A gente gravou porque a gente tinha um evento da Secretaria de Cultura, do Frumpoarte, né? Todas as terças-feiras ali no Renascença. Então a gente pensou em gravar esse disco aí, gravamos, né? E olha, foi muito bem gravado, por sinal. Foi, tem várias né? músicas bonitas. Tem o Silfarney Alves que participa, o Darcy Alves. O Darcy Alves, tem vários. O Sabiá. O músico da primeira linha. A Luiz Helena. A Jô. Isso. O Caetano, todos esses cantores. Vamos ouvir, então, Cunhado Mala? Como é que é a história do Cunhado Mala? Dessa Cunhado Mala composição? É a composição do Silfarney e do Adair, né? E do Adair. É um cunhado, porque geralmente a gente tem os cunhados aí que vão na casa da gente, bebe e come, são as coisas horrorosas, né? E casualmente, esse samba ganhou, né? Ganhou foi 2001, se eu não me engano. Acho que foi em 2001, 2002. E ganhou o Festival da Cidade de Porto Alegre. E o Cunhado Mala está no disco Nós da Noite, cantado por Zé Carlos Silveira. Vamos ouvir? Meu cunhado é uma mala difícil de carregar. Não tem alça nem rodinha pra puxar ou empurrar. Vive deitado na sala, assistindo televisão. Sabe a cotação do dólar e o índice da inflação. Porque mala sem alça assim não há saco que aguente. Só agora eu descobri, cunhado não é parente. Mala sem alça assim não há saco que aguente. Só agora eu descobri, cunhado não é parente. Come e bebe a minhas custas, calça e veste o que é meu. Quando reclamo com ele, responde, o problema é seu. Não trabalha no inverno e descansa no verão. Pra não fazer muito esforço, só dança samba canção. Porque mala sem alça assim não há saco que aguente. Só agora eu descobri, cunhado não é parente. Mala sem alça assim não há saco que aguente. Só agora eu descobri, cunhado não é parente. Pedi divórcio à irmã dele, não deixou ela assinar. Disse marido igual a ele, você não vai encontrar. A minha senha no banco, o esperto descobriu. Zerou o meu saldo bancário e por uns dias sumiu. Porque mala sem alça assim. Eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Eu estou aqui falando sobre a velha guarda musical de Porto Alegre, tema de minha dissertação de mestrado que está em andamento. Como convidados temos Gilberto Lara e Zé Carlos, músicos atuantes em Porto Alegre até os dias de hoje, eles vão falar sobre isso também, e no início da segunda metade do século XX. E como é o encontro que acontece no Sindicato dos Músicos do Rio Grande do Sul todas as quintas? Sei que o Lara é conhecido por contar muitas histórias lá. Esse encontro aí, eu acho até que fui eu mais ou menos que criei esse encontro nas quinta-feira lá. E aí, como eu, o Zé Carlos, tem uma turma lá, os mais antigos. O Pássaro Preto, que é o Sabiá. O Sabiá. Juvencio Rodrigues. Isso, Juvencio.
E aí a turma começou todas as quintas-feiras pode ir lá, que sempre tem 4, 5, 6, 7, às vezes tem 10, às vezes está lotado lá o troço. Lara, eu queria que tu contasse aquela história, porque meu trabalho de campo, né, que a gente chama aqui de trabalho etnográfico, né? Meu trabalho de campo é lá também no sindicato, na Casa do Artista Rio-Grandense, e às vezes você conta histórias lá, né? Sobre aquela história do cabaré da Zona Sul, aquele que não tinha luz, como é que é aquela história? Esse cabaré, esse aí foi sofrido, porque os caras falam aí que aquele filme dos Filhos de Francisco, né? É uma tristeza imensa, todo mundo chora. Mas se eu contar a minha história para eles, a minha do Paulo Rogério, tu vai chorar um mês sem parar. Então tinha eu lá uns 16 anos, 17 anos, eu e o Paulo Rogério, regulando de idade. O Paulo Rogério é um outro cantor, parceiro meu de muitos anos. E eu e o Paulo Rogério morávamos em Belém Novo. E os caras viram nós tocando lá, acho que numa praça, ou às vezes nós se apresentava lá em Belém, no colégio. Belém Novo, para quem está ouvindo e não sabe, é extrema Zona Sul de Porto Alegre. Isso, extremo da Zona Sul, lá nas Conchinchinas. Belém Novo, que já foi em Balneário. Hein? Então o cara nos contratou para nós tocar, né, nessa casa. Aí nós fomos, nós não conhecia, né? Nós fomos tocar. Então tinha um ônibus que saía, parece que 6 horas da tarde, passava ali na Edgar Pires de Castro, esquina com a Juca Batista, bem perto da Hípica ali. Uhum. Então nós íamos de Belém de ônibus, descia ali e pegava esse ônibus para ir lá pro cabaré. Isso 6 horas da tarde. Nós descia lá, era no Passo da Taquara o nome do lugar lá. Aí nós descia lá e entrava numa cancela, com as cancelas de cerca de arame, de assar, que era com arame, um portão de arame, com um gancho, um arame assim, depois tira e abre, aí tu vai e enfia de novo. Bom, nós entrávamos naquela cancela, caminhava quase 1 quilômetro, acho que 1 quilômetro e pouco para dentro, a pé, por dentro da fazenda, do campo, né? Do mato. Tinha uma estradinha de carreta. Uhum. Nós caminhávamos a pé ali com um violão e uma cubana na mão. Nós chegávamos lá, aí não tinha luz. O negócio lá era lampião, meu. Como é que vocês faziam para cantar sem luz? O que nós fazíamos? O Paulo pegava o violão e eu com uma cubaninha, com um talabarte aqui. Tá? Nós íamos pro meio do salão, nós dois. E aí era na goela. Nossa. Na goela, não tinha som, não tinha nada. E tomava banho no arroio? E eles dançavam. Depois nós ia lá, de manhã, nós ia lavar a cara no arroio para poder ir embora, né? Sim. Quando nós não ficava lá, às vezes nós ficávamos por lá mesmo. Mas aí nós passávamos, quando chegava de manhã, terminou o som, nós ia de manhã para lavar a cara, passava agora no pescoço, e saía, aí nós ia a pé para Belém Novo, que aí não tinha ônibus. Aí nós saía umas 4 horas dali, e nós ia pela estrada de chão, deu mais ou menos mais de 12 quilômetros, eu acho. De 12 a 15 quilômetros a pé. Isso que, para situar o ouvinte, né, nós estamos ouvindo aqui o depoimento do Lara, e ele é um músico aqui de Porto Alegre que atuou... Isso a gente está falando de que época, mais ou menos? Isso aí, 70. 70. E Zé Carlos, como é que é a história da Voluntários, né? Os cabarés ali da Voluntários? Tinha o Maipu. O Everest, né? O American Boate. Quer dizer, eram os cabarés que tinham na Voluntário da Pátria. Isso a gente está falando de... É antes dos anos 70 isso ou não? Isso é bem antes. Porque nós estávamos falando com Lara... Tinha 12 anos. Com Lara, nos anos 70, Zona Sul de Porto Alegre, e agora Zé Carlos, com a Zona Central aqui de Porto Alegre, os cabarés dos anos 60. Anos 60, por aí, né? Se tu tinhas 12 anos, pelas minhas contas aqui, então a gente está falando do final dos anos 50. Isso mesmo. Foi aí aí tinha o Marabá. Então,
essa era a vida do artista. Diz que tinha até café com música ao vivo aí, não? Tinha café, né? Aqui em Os Porto hotéis, os hotéis. né? Hotéis com música ao vivo, né? Hoje em dia, para achar música ao vivo é quer dizer, um sacrifício. Tem que caminhar, né? Hoje tem que andar para conhecer. Aliás, nem tem que caminhar, porque é um perigo andar. Caminhar, nem vale a pena caminhar. Naquela né? época tinha só assaltado. O batedor de carteira. Ele batia só a tua carteira, mais nada. E bem becado, né? Yeah. Né? Com um paletó de linho, sapato brilhoso. Sapato branco. Então, ele não te fazia nada, só tirava a tua carteirinha. Quer dizer, época do bonde ainda, né? Queria falar um pouco da carteira que tu tens, Lara, como é que é aquela carteira da censura? A gente pode anexar essa foto da carteira ao nossa nós temos uma página no YouTube. As bailarinas, né? Tinham também. Isso aí tu tinha que ter essa carteira porque para tu andar na noite, né? Quando a polícia batia, te encontrasse na rua, tu estava indo para casa, né? Isso os artistas, em geral. Os artistas, ou estava indo para o serviço, né? Aí eles chegavam, vem cá, tá fazendo o quê? O que tu faz? Aí eu sou músico. Mostra a carteira, mostra a identidade. O Lara está mostrando aqui a carteira. Nós vamos tirar uma foto e... Isso, ela hoje não vale mais, mas eu guardei até para... Válido até... aqui está escrito válido. Em 2/3 de 1979. Gilberto Lara, nome civil Pedro Lara Lopes Cavalheiro. Legal. Ainda tem a minha guardada ainda. Aí com a carteira de identidade te identificava. Aí diz, não, tá tudo bem, tá indo para onde? Não, tô indo para cá, tá, boa noite, um bom descanso. Não tinha problema. Vamos ouvir então uma música do grupo Açorianos? Vamos, de repente. Uma composição do violonista Fabrício Rodrigues e Hamilton Chaves, Dorme, Pago Velho, Dorme. Pago velho, dorme, que o tempo cuida de ti. E em teu luar branco de renda passa o fantasma da lenda do meu tempo de guri. Dorme, pago velho, dorme, descansa, não liga ninguém, pois sempre haverá alguém sem sono, chorando seu abandono, por ter perdido seu bem. Pois sempre
haverá alguém sem sono, chorando seu abandono, por ter perdido seu bem. Eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estamos aqui falando sobre a velha guarda musical de Porto Alegre, com Zé Carlos Silveira e Gilberto Lara, que estão aqui no estúdio. E eu quero convidar aqui para essa nossa conversa uma grande mulher, uma grande cantora, Luísa Helena. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua carreira. Começaste na música em uma Porto Alegre, que nós estávamos falando aqui, que talvez já não existe mais, né? É, uma grande maioria não existe mais. Tu cantaste em vários bares aqui nos anos 70, isso em Porto Alegre. Como é? Fala um pouquinho para a gente conhecer teu trabalho. Eu comecei na música aos 13 anos na Rádio do Interior, em Pelotas. Sim. Ali, era naquela época, a menina cantar era mal falada. Então, eu levei surras homéricas por querer cantar, não me era permitido. Aí, aos 16, vim para Porto Alegre, grande tempo, aí comecei a cantar aqui e ali, nada profissionalmente, né? Eu era menor de idade. Isso em Porto Alegre, né? Era bem difícil. Sim. Mas eu cantei. Muita gente me conhece daquela época. Não tinha grande projeção, mas eu cantava. Eu sempre gostei de cantar. Na década de 70, aí fui para a noite. Para a noite, fui para a banda, cantei no interior, cantei no exterior, Argentina e Uruguai. Com banda, cantei em várias casas noturnas aqui em Porto Alegre. Lembra de algum bar em específico, alguma casa noturna que tu cantaste aqui? Cantei no Sandália de Prata, no Clube da Saudade, no antigo Clube da Saudade, né? Cantei no Carinhoso. Sim, o Gilberto Lara estava me falando aqui sobre o Carinhoso, né? Aqui nos bastidores. O Lara é dessa época. O José Carlos também é dessa época. Somos os remanescentes. Eles estão aqui comigo. Para quem está sintonizando agora na rádio, eu estou falando contigo, Luísa Helena, pelo telefone, né? E o Zé Carlos e o Lara estão aqui no estúdio comigo. E eu queria saber... qual a história? Tu também és compositora, né, Luísa? Sim. E nós vamos ouvir daqui a pouquinho Lupe, Sua Arte, Sua Glória, que é uma composição tua. Como que é a história dessa música? Essa música tinha um senhor chamado Pedrinho, que nós chamávamos Pedrinho. Ele era presidente de uma escola de samba chamada Mangueirinha do Sul. Isso era lá na Zona Sul mesmo. E ele era presidente dessa escola e, como eu era da direção do Clube dos Compositores, ele veio nos procurar no clube. Então, cada um de nós, da diretoria que comandava aquilo ali, fez uma música. Ele nos pediu uma música para um festival de um samba para o Lupe. E eu fui, nessa época eu morava na Restinga, você sabe que é uma viagem, né? Deu até para compor uma música. Sim, sim. Eu fui para casa pensando, como sempre cantei Lupe, todos nós, artistas, cantores daquela época, sempre cantamos muito Lupe. Eu me lembrando de todos os títulos de música dele, eu fui no ônibus fazendo essa música. E tirei o primeiro lugar nesse concurso. Cujo troféu me foi entregue pelo Jamelão, falecido Jamelão. E isso a gente está falando de que época, mais ou menos, se tu lembrares, Luísa? Na década de 87, 88, por aí. Legal, legal. Eu tô
Estou bem contente de ter a oportunidade de conversar contigo aqui e nós vamos todos ouvir a tua composição. E ela está no disco Janelas Negras, isso? Isso, eu também participo com o Carlinhos Santos, que é o grande músico de Porto Alegre, que tem esse projeto aí que ele convida a gente para cantar. Então eu participei de uma dessas edições com a minha composição Lúpio Arte Sua Glória. Sim, tá bem. Muito obrigado pela tua participação aqui. Não, obrigada a você. Muito obrigada pelo prestígio que tu nos dando, porque sabe que geralmente a nossa terra não tem memória, então tem muita gente que nem ouve mais falar. Até pergunto, será que já morreu a Luiz Helena? Não, estou aqui. Sim. Muito obrigada, Paulinho. Eu que agradeço essa grande oportunidade. Do seu projeto. Obrigado, Luísa. Vamos ouvir então Lupe, Sua Arte e Sua Glória, de Luiz Helena. Mesmo distante, has de estar sempre em nossos corações, cantando amor, saudade, emoções. Poeta, se hoje tua cadeira está vazia, é que os moços de hoje em dia não sabem o que é ter nervos de aço, encontrar seu amor em outros braços e chorar em forma de canção. Lupe, com as joias que fizeste em homenagem ao amor, dizendo que eram bobagens, mas que na realidade te consagraram como o maior compositor, querido por todas as mulheres, para quem cantava lindas canções. Nas tuas simples palavras ouvi falar em paixões. Nas tuas simples palavras ouvi falar em paixões. Boa noite, eu sou o Paulinho Parada. Entrou, tangão. Volta tudo, volta a fita. Eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estamos aqui com Gilberto Lara e Zé Carlos Silveira, músicos atuantes em Porto Alegre desde os anos 50, é isso mais ou menos? Por aí. E esse é o último bloco do nosso programa. É uma pena que temos esse tempo contado, né? Mas o nosso tempo emocional aqui falando de coisas tão queridas, né? Na nossa memória. Eu só claro. Posso imaginar, porque eu nasci em 89, né? Eu cheguei a pegar a época do Tom e Tom. Tom. Toquei 5 anos lá no Tom e Tom. Eu fiz meu aniversário de 6 anos de idade lá no Tom e Tom. Aí eu comecei... Tem toda essa questão que indispensável, né, do pesquisador, no caso eu, que estou fazendo esse trabalho, essa questão afetiva, né, toda de conhecer, se interessar e ter curiosidade. E eu queria pedir para vocês para falarem um pouco da agenda, que eu sei que o Zé Carlos anda tocando bastante, né? Eu canto todas as terças-feiras no Bar do Marinho.
Bar do Marinho. Eu, o Silfarne, o Zé, o Zé que toca surdo e canta também, o Clint. É uma turma boa, né? Às terças-feiras, das 9 à meia hora. A gente toca de tudo lá, é um bar muito requintado. Ali na Cidade Baixa, né? Na Sarmento Leite, 962. Isso. E Lara, e que tu fazes musicalmente hoje? Eu sei que tu conta as histórias lá no sindicato, né? Porque é muita história, né? Sim, eu atualmente eu tô meio... alguns freelancers, assim, de vez em quando. Não tô... Aquela coisa profissional mesmo não existe mais. Até porque... Não tem mais, a né, noite Lara? acabou, bem Acabou a dizendo, em noite, Porto né? Alegre. É. A noite acabou, Porto Alegre. Não tem mais aonde... Tu não parava nunca. Dos anos 70, 60 pra cá, tu não parava nunca de tocar. Ficava a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Meu Zé Carlos, que é um baita profissional, trabalha um dia por semana. Um dia por semana. E aí, se ele fosse viver do trabalho de música, como é que ele estaria? De vez em quando no Clube do Choro, né? Uma vez ao mês no Clube do Choro. Hoje, Sim, ali no o que eu Clube faço para Piranguinha, sobreviver hoje? É. Eu corto cabelo. Sim. E faço música, é freelance, é hobby. Isso, Mas infelizmente, eu, meus amigos. é uma constante, né? O Valtinho do Pandeiro, falecido, infelizmente. Falecido. Ele trabalhava no DAER, né? Como funcionário público. Isso, tinha o serviço dele, né? Então... Eu me reúno lá com a minha turma lá no galpão, que eu fiz um galpão só pra mim, né? Então nós nos reunimos lá, fizemos uma janta, um negócio, tocamos. Fizemos som, bateria, guitarra, baixo, teclado. Fizemos um bolo lá, né? Mas só pra brincar, né? E quando aparece um freelance assim, de vez em quando a gente faz. E até porque não tem lugar pra tocar mais. Não tem, não existe. Não tem mais lugar. Tocar onde? Quem Aí tá, quem não tá, não tá. Eu trabalhei no Clube da Saudade 12 anos. Isso aqui é 12 anos. Os outros Uma se casa unem. maravilhosa. E é uma luta, né? Porque assinavam a carteira antes. Né? Claro, tinha que assinar. Tinha pelo menos um contrato. Claro, Hoje, quer com a dizer, flexibilização uma garantia das que leis tinha, né? trabalhistas. Paga o INSS, né? Tu se aposenta. E as pagas eram boas, né, cara? O cara eram vê boas. na época cachês, que a gente tocava né? na noite, o cachê era bom, porque o cara ia até de táxi pra casa. Hoje, tu tocar uma noite, pegar um táxi, já não sobrou dinheiro. Nem Paga o o Uber. táxi, já era. É bem assim. Mas resta muita coisa, né? Para recordar e as músicas que nós estamos ouvindo. Né? Sim, claro. Eu convido, antes de nós terminarmos o programa, para ouvir mais, pelo menos um trecho de uma outra música. O que nós vamos ouvir? Podemos ouvir uma música daquele disco, Zé Carlos? Pode ouvir o número 4, O Morro Pede Socorro. 4, o Morro... Nossa. Então vamos ouvir o Morro Pede Socorro, de intérprete José Carlos, e a compositora é a Ilza. A dona Ilza, ela é lá da Tinga, né? Ilza Rocha. Ela tem umas músicas muito bonitas, por sinal. Legal, vamos ouvir então o Morro Pede Socorro, de Ilza Rocha. Vejam o que fizeram com o morro, que há muito pede socorro e ninguém o socorreu. A alegria do morro morrer. Vejam o que fizeram com o morro, que há muito pede socorro e ninguém o socorreu. A alegria do morro morrer. Vejam a tristeza do compositor, seu instinto criador não tem mais inspiração para compor uma nova canção. Ao ver o morro humilhar, o velho sambista chora e seca o pranto na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. O Músicas do Mundo é
Etnomusicologia na Rádio da Universidade hoje fica por aqui. Muito obrigado à participação de Zé Carlos e Lara. Eu agradeço. Eu que agradeço. Boa noite. A lembrança. Obrigado mesmo por essa contribuição muito valiosa de contar um pouco, dividir um pouco o pedaço da história, da memória, da vida de vocês, das carreiras de vocês. Estamos às ordens, se precisar, só prender o grito aí. A gente traz o instrumento e já faz um som. Isso aí, vamos combinar outras vezes. Isso, é. Eu sou Paulinho Parada, na locução. O programa teve produção do Grupo de Estudos Etnomusurgues, coordenação geral de Reginaldo Gil Braga, na técnica Jefferson Gomes. Uma boa noite. Músicas do Mundo. Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.